Graça e paz a todos os irmãos presentes, amém. A você que nos acompanha também pela TV Grandourados e pela internet, que Deus esteja te abençoando pelas ondas televisivas e pelas ondas da internet também. Vamos nos colocar em pé, meus queridos. Evangelho descrito por João, capítulo 4. Versículo 24, nós leremos a uma só voz. Filósofos procuram, ao longo de milênios, achar a razão da existência do ser humano. Aos cristãos a resposta é muito simples. Nós nascemos para adorar, para glorificar a Deus e para ter prazer nessa glorificação para sempre. É isso que nós faremos nesse momento. Leremos a uma só voz o versículo 24 do capítulo 4 de João. Logo após nós cantaremos também bem fortes o hino Contemplação, número 13 de nossos hinários. Leiamos a uma só voz. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Continuaremos adorando agora por meio da música Contemplação. Ainda em pé, meus queridos, oremos ao Senhor. Ó Pai, faz de nós pessoas que tenham noção da Tua santidade, ó Pai. Nem Adão chegou a contemplá-lo face a face. Moisés, diante da Tua glória, ó Pai, temeu, porque o local onde a Sua presença se fazia, ó Pai, era santo. Isaías tremeu diante do Senhor, dizendo: ai de mim, porque sou pecador. A nós também, ó Pai, tem misericórdia de nós, pecadores que estão diante do Senhor.
Não deixe nós profanarmos o teu culto. Não deixe pensamentos alheios desviar a nossa atenção. Não deixe nós perdermos a noção de que estamos diante de um Deus santo, eterno, imutável e perfeito. Mas um Deus que em amor nos chamou para adorá-lo. Um Deus que por meio de Jesus Cristo nos convida à adoração. Um Deus que, para que na glória eterna nós possamos vê-lo sem véu, trouxe Cristo para padecer a morte, e o véu agora já não existe mais. Cremos, ó Pai, a alegria dos nossos corações é que estaremos com o Senhor e poderemos vê-lo face a face, porque as vendas do pecado foram retiradas. Aceita o culto dos teus filhos, não pelos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. Façamos a leitura conforme impressa no boletim, no livro do Levíticos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. Levítico, capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, o sacrifício pelos pecados ocultos, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto, sabido e contudo não o revelar, levará à sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, se lhe for oculto e souber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente, com juramento, e lhe for oculto, e o souber, depois culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Nós temos mais um procedimento, uma revelação do Senhor, de forma figurada, do que viria a ser a provisão para o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Há uma cerimônia, conforme todo o livro de Levítico, para orientar e para fazer saber ao homem que é pecador, seja quais pecados ocultos, visíveis, em pensamentos, em ações, em omissões. Contudo, devemos reconhecer o nosso pecado, e agora nós temos a provisão no Cordeiro de Deus, Jesus, cujo sangue tem poder para nos purificar todo o pecado. Como igreja, como comunidade, devemos confessar os nossos pecados para que o nosso culto seja aceito e o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, nos perdoe. Vamos silenciosamente orar ao Senhor. triste eu ando, mas eu hoje tenho alegria, verás, e com
constantemente bendigo ao meu Deus. É claro o motivo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Sofrendo vivia nas garras do mar. O mundo atirou-me no abismo fatal. Agora com a ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Se estás perturbado, por que lamentar? Encontras em Cristo riqueza sem par, perdão, alegria, amor, salvação. Oh, vem, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Senhor, nós cremos que Tu podes nos corrigir, não somente corrigir, mas nos perdoar por Cristo Jesus os nossos pecados. E nós clamamos, tenha compaixão de nós, da nossa vida pessoal, da nossa vida como igreja, da nossa vida como brasileiros. Tenha piedade, Senhor, e perdoa-nos tantos pecados. Nós cremos nisto, Senhor. Tu és o Deus que perdoa as iniquidades, quem sara as enfermidades, quem redime a nossa vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E vamos falar da nossa necessidade com o cântico 68. Vamos cantar. Nas lutas aqui, com todo
Vamos permanecer em pé, irmãos. Nós continuaremos a louvar ao Senhor agora com cânticos. Nesse primeiro cântico é o momento em que nós poderemos devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Os nossos visitantes não se sintam constrangidos, é um compromisso assumido espontaneamente pelos membros da nossa igreja. Cantaremos o primeiro cântico, então, enquanto nós estivermos cantando, os irmãos que vieram preparados para devolver seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que Ele possa Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível. Mais uma vez, para acabar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nosso irmão Ernesto orará, agradecendo
agradecendo os dízimos e ofertas aqui depositados. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos devolvendo a Ti, Senhor, uma ínfima parte do que o Senhor nos dá para a nossa sobrevivência, Senhor. Se, Senhor, com esse dízimo ofertado aqui, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, administrando de forma correta para a Sua honra e glória, Senhor. Seja com a vida de cada um aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar o cântico Salvo pela Graça. Esse cântico é novo para alguns, para outros não, mas eu gosto muito dele, porque é uma adaptação do texto bíblico que fala da atuação de Deus em nossa salvação. Deus atuou em nossa salvação no passado, nós fomos justificados. Deus atua na nossa salvação no presente, estamos sendo santificados dia por dia e continuará atuando quando nos glorificará no céu. Cantemos então esse cântico, uma adaptação de Romanos 5. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. De glória em glória.
continuaremos cantando, a fim de que toda a igreja cante a uma só voz. Próximo cântico diz que flui dos montes um rio de amor de Deus por nós. E é isso que nós cantaremos também. cantaremos diz que nós queremos estar perto de Deus.
Na segunda vez que nós cantarmos, as mulheres cantarão com a Tainá e os homens depois cantarão conosco. Então eu quero ouvir a igreja cantando bem forte, tá bom? A primeira parte em uníssono, quando nós repetirmos, nós dividiremos. Perto quero estar.
pé. Quero convidar as crianças de até 10 anos a estarem. Os irmãos permaneçam em pé que nós oraremos com as crianças. As crianças de até 10 anos podem vir à frente. Ok. Muito bem. Nós oraremos com elas e por elas. Logo após, o reverendo Erley tem a palavra para exposição das Sagradas Escrituras. Oremos então, meus queridos. Deus, aceita o nosso louvor e ensina-nos a ser como essas crianças que estão aqui ao nosso lado, porque é da boca delas que o Senhor suscita perfeito louvor. Às vezes nós, como adultos, somos arrogantes, achamos que somos detentores do saber e mais agradáveis ao Senhor. Mas o Senhor diz que nós devemos ser como crianças para adentrarmos ao reino dos céus. Trabalhe em cada coração, ó Pai, que o Senhor esteja levantando no meio delas missionários e missionárias, pastores, servos e servas para a Tua obra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Pastor Werley tem a palavra. Irmãos queridos, graça e paz, amém? Que bom estarmos na casa do nosso Deus, no domingo à noite de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Que bom é podermos cantar ao Senhor, unirmos-nos com outros irmãos e irmãs, para que Deus seja adorado com a nossa música, com as nossas orações, com tudo que nós pudermos dar a Ele e com também a nossa atenção. Eu quero até baixar a cabeça para falar uma coisa aqui, porque se eu olhar para frente eu vou denunciar. Mas tem alguns irmãos e irmãs assim na faixa etária de adolescentes, da adolescência que fala, que desde o início do culto estão conversando e atrapalhando quem está do lado. Então vou pedir você para prestar atenção. Não vou nem olhar para frente para não denunciar. Dona Elza? Mas não é a Dona Elza não. Tá bom? Tá bom? É o momento de prestarmos atenção no culto ao nosso Deus, sabe? Eu sei que adolescentes conseguem prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas o estudo essa semana saiu que quando você presta atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, em vez de você guardar a informação no cérebro, no tal do hipotálamo que fala, vai para outro lugar, que só é para dar resposta rápida e não guarda na memória. Então, se você prestar atenção em 2 coisas, você não vai adquirir informação de nenhuma, tá bom? Então vamos prestar atenção. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3. Os irmãos sabem, como está no boletim, enquanto abrem Gênesis 3, que nessa noite o reverendo Delmar está pregando na igreja presbiteriana de Nova Dourados, aniversário da igreja esse final de semana, aliás, comemoração do aniversário da igreja esse mês, Não sei se é hoje, mas ele está pregando lá, ok? Gênesis capítulo 3, eu vou ler o versículo 6 até o 8, e depois todos juntos vamos ler o 21, entenderam? Eu vou ler o 6, 7 e 8, e depois todos juntos leremos o versículo 21, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher, vou ler novamente o 8.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Todos o 21, vamos lá? Vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Só os irmãos, vamos lá? Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Só os homens. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Todos mais uma vez. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Repetir é didático para memorizar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o melhor lugar para nós é diante da presença do Senhor. Estamos nesse lugar o tempo todo, mas nesse momento especial, fala ao nosso coração e faz-nos entender o teu querer nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu tenho uma regra pessoal, não é como pastor, não é como pregador, mas é como cristão, como filho de Deus. Minha regra principal, quando eu olho para a palavra de Deus, não importa o texto, é ver aonde é que esse texto, ou de que forma esse texto me aponta uma única pessoa. Você sabe quem é? Quem é? Jesus. Não importa se é Apocalipse, não importa se é Romanos, se é Mateus, se é Malaquias, se são os Salmos, se é a lei de Moisés, se são as cerimônias do Antigo Testamento, não importa se é Gênesis. Eu olho para o texto e a minha regra principal como cristão, como crente no Senhor Jesus Cristo, é achar o Senhor Jesus no texto. E nesse texto nós temos Jesus. E eu quero que você encontre Jesus junto comigo nele. Amém? Há um só Deus, irmãos, e um só meio de acesso à aprovação do nosso Deus. Há apenas um céu, e só tem uma porta. Há apenas um Salvador prometido no Antigo Testamento, e é exatamente esse mesmo Salvador que veio, Jesus Cristo. Versículo 15 diz que o Senhor diz para a serpente: visto que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Alguém nasceria da mulher que iria fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Há apenas um Salvador prometido, e é exatamente este Salvador que veio a nós. Abel e João Batista contemplaram a mesma pessoa. Hebreus vai falar que pela fé Abel fala até hoje, e a fé de Abel o levou para Jesus Cristo. Você pode ter certeza disso. Noé e o apóstolo Paulo pregavam a mesma justiça. Noé para os seus contemporâneos, porque ele era fiel a Deus, e Paulo para judeus e gentios. Os patriarcas e os apóstolos tinham a mesma esperança, olhavam para o mesmo lugar, tinham a única e mesma porta aberta. Todos os viajantes que cruzam o mar da vida até o céu do descanso eterno de Deus são guiados por uma única bússola. Quem é essa bússola? Jesus Cristo. E você? Você tem escapado dos caminhos errados da vida, dos caminhos secundários que trazem a destruição, andando pelo único e vivo caminho que rasgou o véu do santuário quando morreu na cruz e nos deu livre acesso à presença de Deus? Você tem andado, meu querido irmão, por esse único e vivo caminho? Você viaja seguro pelo único caminho que conduz à vida eterna? Responda isso para você mesmo. Assim que houve um pecador, assim que apareceu os primeiros 2 pecadores, assim que um pecador precisou ser iluminado,
os raios da luz do amor de Deus resplandeceu sobre eles. O jardim do Éden testemunhou rebeldia. O jardim do Éden testemunhou o pecado. O jardim do Éden testemunhou o homem ouvindo uma criatura em vez de ouvir o Criador. Mas ao mesmo tempo o jardim do Éden ouviu uma palavra de esperança. Ao mesmo tempo o jardim do Éden ouviu falar de um novo e vivo caminho. O jardim do Éden testemunhou o pecado, a vergonha e a morte. Mas também o jardim do Éden viu a esperança de uma salvação prometida. Os pais de nossa raça, Adão e Eva, não foram lançados no vasto deserto da vida sem uma perspectiva promissora. Adão e Eva não foram mandados embora sem consolo. Adão e Eva, ao pecar, não ficaram sem uma palavra de esperança, sem uma preciosa promessa, sem uma completa ideia de redenção. Nus procuraram se vestir de uma forma humana, de uma forma paupérrima, de uma forma pouco durável. E Deus providenciou para Adão e para Eva vestimentas duradouras, vestimentas que funcionavam. Jesus foi pregado para Adão e Eva. Você crê nisso, meu irmão? Jesus foi pregado para Adão e Eva. O próprio Deus testemunhou o Evangelho. Adão e Eva viveram, experimentaram e ouviram desde o momento que eles primeiro fugiram de Deus. Eles ouviram o Evangelho da própria boca de Deus e vivenciaram o que é o Evangelho pela ação graciosa de Deus na vida deles. É por isso que eu quero ver com você, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Eu quero ver com você nesse texto 3 verdades sobre o fato de que culpados são vestidos. Os culpados são vestidos. E o que nós podemos aprender nesse versículo 21 a respeito disso? Primeira verdade aqui é que vestir o culpado é tarefa exclusiva de quem? De Deus. Vamos falar isso juntos? Pode deixar o primeiro ponto aí, por favor, para a gente poder falar junto? Vamos falar o primeiro ali? Isso, vamos lá? Vestir o culpado é tarefa exclusiva de Deus. Versículo 21 fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele. Os seres humanos não podem lidar com a sua vergonha. Os seres humanos não podem resolver o seu problema de pecado. Os seres humanos não dão conta de solucionar as consequências que o seu pecado tem. Mas Deus pode. Não duvido que, sinceramente, há pessoas aqui que querem ir para o céu. Quem não quer ir? Eu não duvido que há pessoas sinceras que querem a vida eterna. Porém, se você quer ir para o céu, vestido com roupas que você mesmo fabrica, você não vai passar da porta, mas não vai passar de jeito nenhum, porque roupas feitas por nós não são adequadas para o céu, porque a única roupa que entra lá são as vestes de justiça, e essas vestes a gente não consegue fabricar. Estar no céu, queridos irmãos e irmãs, é estar com Deus. Todos ali são ornados de santidade, todos no céu brilham de pureza, todos no céu são vestidos de um branco em perfeição imaculada. Os olhos de Deus contemplam cada ser que está no céu e tem neles prazer. Deus não vê neles culpa. São dignos de se assentarem no trono do próprio Senhor Jesus Cristo. Estou falando dos homens. Apocalipse 3, 21, Jesus fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu Pai. Deus vai olhar para aqueles que estarão sentados no trono de Cristo lá no céu e vai ter prazer, terá brilho, terá pureza, terá santidade. Mas surge a pergunta: como é que adquiriram essas roupas? Como é que foram vestidos?
como podem estar ornados, enfeitados de justiça? Todos os homens possuem mãos contaminadas pelo pecado. E mãos contaminadas não podem confeccionar roupas santas. Por isso, meu querido irmão, Jesus, o Pai aqui é o único que tem essa tarefa exclusiva de nos vestir. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: todas nossas justiças são como trapo de imundícia. O melhor que a gente produzisse em Cristo, o melhor que a gente produzisse em a graça de Deus, é injusto, é impuro, é contaminado e ofende a Deus. Viver no céu onde habita a justiça exige de nós entrar lá como justos. Quem, portanto, nos vestirá de justiça? O próprio Deus. Queridos irmãos, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Este versículo nos leva para as boas novas do quê? Do Evangelho. As boas novas de salvação. Tudo nos foi providenciado no Salvador. A justiça que precisamos é a obediência de Cristo na cruz ao Pai eterno. Sim, nele nos tornamos tudo aquilo que nunca poderíamos ser sem Jesus. E eu vou repetir: em Cristo nós nos tornamos tudo aquilo que nunca poderíamos ser sem Ele. É por isso que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz uma verdade que não pode ser negada por nenhum de nós. Ele fala assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. É Cristo que nos veste, aliás, é o Pai que nos veste com a justiça do seu Filho, o manto de justiça que Deus proveu para cobrir e embelezar a alma pecadora e despida é a própria justiça do Senhor Jesus Cristo. O único que pode exclusivamente cobrir o pecado do homem é o próprio Deus. Que o Senhor, por seu Espírito, nos revele essa maravilhosa graça. Você entende isso? A nudez do pecado só pode ser coberto pela roupa que o Pai eterno fez para nós. Não vista-se com folhas de figueira de seus próprios méritos, mas vista-se com a justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não procure por méritos próprios, boas obras ou ações pessoais para a salvação. Vista-se com as roupas que somente Deus, por sua graça, concede a nós. O fato é que culpados são vestidos exclusivamente pela ação do nosso Deus. Você entende isso? Uma segunda verdade a respeito desse texto, de que pecadores são vestidos, culpados são vestidos, é que para vestir o culpado é preciso o quê? Sacrificar um inocente. Vamos falar essa frase juntos? Para vestir o pecado é preciso sacrificar um inocente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para vestir o pecado ou o culpado é preciso sacrificar o inocente. Deus não vestiu nossos pais com folhas costuradas, nem de cascas de árvores entretecidas, nem de raízes entrelaçadas, mas de peles de animais que precisaram perder a vida para isso. Sangue inocente foi derramado para que o homem tivesse coberta a nudez que o pecado revelou. Vou repetir: sangue inocente foi derramado
para que o homem tivesse coberta a sua nudez. A morte começou a sua obra desoladora, não foi fora do jardim do Éden. O pecado, irmãos, é um mal tão terrível que a morte atingiu o jardim que Deus fez. Lá dentro do jardim santo, puro, imaculado, um animal inocente que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, teve que morrer. Assim, a primeira gota de sangue que manchou a terra, o primeiro gemido que expirou, proclamou que o salário do pecado é a morte. Hebreus 9:22 diz também que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Para que Deus possa vestir o culpado, para que Deus possa dar um manto de justiça para você, para que a graça de Deus te alcance, o inocente tem que pagar a conta. Este sangue derramado era sangue inocente, deste modo. E aqui eu volto a falar aquilo que eu falei na introdução. Deste modo, Deus pregou o Evangelho para Adão e Eva. O Evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é revelado em toda a palavra do nosso Deus. Por isso, meu querido irmão, olhe para Jesus agora. Um filho, um homem, nascido de mulher, passou pela existência humana sem uma vez sequer afastar-se do caminho de Deus. A terra viu um homem como Deus quer. A terra viu um homem santo como Deus é santo. A terra viu um homem perfeito como Deus é perfeito. A terra foi testemunha de um homem imaculado como nosso Deus é imaculado. A terra foi testemunha da santidade de um homem sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida, mas que assumiu pagar a sua e a minha dívida. Os olhos de Deus nunca viram em Jesus a ausência de amor. Os olhos de Deus nunca viram em Jesus a ausência de boas palavras ou boas ações. Deus viu que Jesus passou por todas as provas sem nenhuma falta. Deus viu que Jesus passou por todas as tentações sem pecado. Deus viu que Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. E Jesus não fez isso para conquistar a salvação para si mesmo. Jesus fez isso para conquistar a salvação para você, que muitas vezes, por muito pouco, reclama da vida, que muitas vezes, por muito pouco, desconfia do amor de Deus, que muitas vezes, por uma tentação mínima, comete um pecado grandão. Uma coisa é ser tentado fortemente e cair num pecado e estar lutando. Outra coisa é a tentação está lá longe, você está caindo aqui. E tem crente com essa mania. A tentação não chegou, ele já se jogou no chão. Isso não é justo para com um Deus tão santo e tão amoroso, e que não deixa nenhuma tentação ser sobre-humana para nenhum de nós. É por causa disso que Paulo disse que devemos ter, Romanos 3:22 diz assim: a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Nós temos que ter, irmãos, essa justiça de Deus, que é Jesus, através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque essa justiça é para todos e sobre todos aqueles que creem. Sendo assim, quando Deus lhe ordenar que vista roupas santas, Deus vai falar para você assim: vista uma roupa santa. Não procure no seu guarda-roupa, não procure no seu quarto das boas obras, nem no seu guarda-roupa de méritos. Quando Deus ordenar você assim: vista roupas santas, creia em Cristo Jesus. Esqueça seus próprios méritos, suas ações, e se apresente diante dele com as vestes que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. O inocente teve que morrer
aqui nesse texto de Gênesis 3:21, para que culpados fossem investidos. Você está começando a ver Jesus nesse texto? Lembra que eu falei que o nosso desafio é achar Jesus Cristo na Bíblia? Você está vendo Jesus Cristo aí? Mas uma terceira e última verdade nesse texto, e nesse fato de que culpados são vestidos, vamos ler todos juntos ali o 3 ali. Vestir o culpado é restaurar o relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva viram que tinham pecado, eles pegaram folhas lá, se cobriram e fizeram o que? Quando o Pai se aproximou, quando Deus se aproximou, se escondeu entre as árvores do jardim. Meus queridos irmãos, as árvores do jardim do Éden é para que Deus se relacionasse com Adão e com Eva. Aquelas sombras eram para comunhão, aqueles frutos eram para uma refeição, uma conversa direta com Deus, um relacionamento primoroso, uma harmonia. Aquelas árvores não eram para que Adão e Eva se escondessem de Deus. Mas foi exatamente isso que Adão e Eva fez, e é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Se a gente não deixar o pecado faz com que a gente pegue coisas abençoadas e transforme-as em maldição, porque o uso delas é deturpado pelo pecado que está no coração de muitas pessoas. Vestir o culpado é restaurar o relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia, todos aí, Isaías capítulo 61. Irmãos queridos, vestir o culpado é restaurar o relacionamento com Deus. Vamos todos juntos ler o versículo de número 10, Isaías 61, 10. Leiamos todos juntos. Vou esperar mais um pouquinho, estou ouvindo algumas folhas. Um barulhinho abençoado esse. Leiamos todos juntos, Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Esse versículo é lindíssimo, e é especial porque o profeta fala assim: regozijo-me. Na verdade é como se o próprio Israel estivesse falando isso após a salvação. Regozijo-me, não é pouco no Senhor não, é muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Não há relacionamento, aliás, não há alegria nesse contato com Deus se não houver proximidade. E ele fala: eu me alegro, eu me regozijo no Senhor, a minha alma se alegra nele, porque ele me cobriu de veste de salvação. Sem salvação a gente não se aproxima de Deus, sem salvação a gente não é abençoado, sem salvação a gente não tem comunhão com o Senhor, e nós fomos criados para ter comunhão com o Deus que nós temos que glorificar de dia, de noite e de madrugada. A salvação de Deus me vestiu, o manto de justiça dele me envolveu como um noivo que se adorna com um turbante para a noiva, e como a noiva que se enfeita de joias para o seu noivo. Relacionamento, intimidade. Deus cobriu Adão e Eva, porque Deus queria restaurar a comunhão. Você está fugindo, Adão? Senhor, eu estou nu, estou com vergonha, mas eu não te criei para se esconder de mim. Eu não criei esse jardim para ser uma caverna espiritual, para você fugir dos meus olhos. E Deus então pegou peles, no plural, e vestiu Adão e sua mulher. Vestir o culpado é restaurar o relacionamento com Deus. Deus quer relacionar-se conosco.
Lembre que Adão com medo se escondeu. Quando recebemos Jesus, temos autoridade de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a palavra poder ele significa autoridade, de serem feitos filhos de Deus. O que o filho faz com seu pai? Se relaciona, conversa, pede conselho. Um alegra o coração do outro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 5:21, que em Jesus nós somos feitos justiça de Deus. A salvação em Jesus é algo tão precioso, tão maravilhoso, que o apóstolo Paulo não fala assim: em Jesus nós somos vestidos de justiça. Isso é uma coisa, mas o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:21, em Jesus nós somos feitos, transformados em justiça de Deus. Que coisa maravilhosa! Mas só é maravilhoso, irmãos, porque vestir o culpado é tarefa exclusiva de Deus, e para isso ele teve que matar o inocente, para cobrir o nosso pecado, para cobrir a nossa vergonha, e só ele pode vestir o culpado para que haja restauração desse relacionamento. Vestidos assim, nós nos aproximamos de Deus em louvor e adoração. Vestidos apropriadamente, não só temos confiança de entrar no Santo dos Santos futuramente, mas podemos entrar na presença do nosso Pai hoje. Há uma parábola na Bíblia, quero citar 2 textos agora. Há uma parábola da Bíblia, Lucas 15, onde fala da parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai se alegra. Lucas 15, versículo 22 a 24, diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Essas roupas do pecado eu não quero. Essas roupas que simbolizam a rebeldia eu não quero. Essas roupas do distanciamento eu não quero. Essas roupas da falta de amor, da falta de comunhão com o Pai, eu não quero. Vestiu, sim, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Roupas que nos afastam de Deus, Deus tira e nos coloca roupas de salvação, manto de justiça. E isso é tão claro para nós, desse relacionamento restaurado, que Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Onde é o Santo dos Santos? O lugar da habitação de Deus. Lá no Antigo Testamento, Santo dos Santos, no tabernáculo e lá no templo, era o lugar que ficava a arca. O sumo sacerdote só entrava lá uma vez por ano e tinha que entrar limpinho, senão morria lá dentro. E o autor de Hebreus fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Não é de qualquer jeito, não é vestindo qualquer coisa, mas é pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, esse caminho é consagrado para nós pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, sacerdote grande que é o próprio Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa de nos vestir em Cristo é fiel. E se você crê em Cristo, deixa eu falar uma coisa para você: você nunca vai perder essa roupa. Você nunca vai ser desnudo da justiça de Deus, que é o próprio Cristo, se você já foi vestido com ela. Por isso, meus irmãos, que a gente entra pelo sangue de Cristo nesse santo lugar, nesse lugar que é um lugar de comunhão, restauração do relacionamento, orar, cantar, jejuar,
entender e obedecer a palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Cristo, participar da comunhão dos santos, receber auxílio divino nos momentos de tentação, viver com esperança e com alegria. Isso e muito mais só é possível quando nossas vestes são dadas pelo próprio Pai, e vestidos com a justiça de Deus, que é Cristo, a gente se aproxima de Deus num relacionamento amável e eterno. Só em Cristo, só com a justiça de Cristo, temos uma relação restaurada com o Pai. Deus quer que seus filhos estejam próximos de si. Deus não nos criou para a perdição, mas para a vida eterna. Deus não nos criou para a perdição, mas para a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos falar essas 3 frases juntas novamente, para que os culpados sejam vestidos. O que é necessário, em primeiro lugar, ali? Vestir o culpado é tarefa exclusiva de Deus. Segundo, para vestir o culpado é preciso sacrificar um inocente. Terceiro, vestir o culpado é restaurar o relacionamento com Deus. Eu quero encerrar e concluir com um parágrafo. Esse sermão, na verdade, que eu estou fazendo aqui hoje, é um sermão que muito me abençoou, de um pregador chamado Henry Lau, do século XVIII. Ele tem um livrinho fininho, escrito assim, o título é O Evangelho em Gênesis. Em português, o título foi colocado Cristo em Gênesis. É da editora Fiel. Um livro fininho e tão precioso. E quando ele fala sobre os culpados são vestidos, ele termina o sermão com esse parágrafo assim: aqui, em ser vestido pela justiça de Deus em Cristo, nós aprendemos o valor de Cristo para nós. Qual que é o valor de Cristo para você? E o valor de Cristo para nós é a sua impecabilidade para a nossa pecaminosidade, a sua pureza para a nossa impureza, a sua beleza para a nossa deformidade, a sua sinceridade para a nossa mentira. Qual que é o valor de Cristo para nós? É o fato de que Ele tem verdade para cobrir a nossa mentira. A humildade dele vem cobrir o nosso orgulho. A constância de Cristo vem cobrir os nossos desvios. O seu amor vem cobrir o nosso ódio. A sua glória vem cobrir a nossa vergonha. Vergonha por causa do pecado. E por fim, a justiça única de Cristo vem cobrir as nossas múltiplas injustiças. Fez Deus vestes de pele para Adão, para Eva, e os cobriu. Esse texto mostra Jesus para você e mostra Jesus para mim. Como você está vestido nessa noite? Qual é a sua roupa? Quem é a sua justiça? Quem é o caminho que você anda? Quem é o seu Salvador? Quem é que restaurou sua comunhão com Deus? Se você não puder falar Jesus para todas essas perguntas, você precisa mudar de vida. E se você já mudou de vida, você precisa todo dia procurar honrar mais esse Deus que te ama tanto e te salvou de forma tão gloriosa. Às vezes na igreja nós somos tão envolvidos de tantas doutrinas boas e verdadeiras, tantas atividades boas e legítimas, mas isso nunca pode nublar, nem toldar quem é realmente Cristo para cada um de nós. Talvez você está num jardim, mas até no jardim tem pecado. Só faz sentido a vida
Se a gente é vestido com a santidade de Cristo, e a gente passa por essa vida indo para a vida eterna. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Eu quero te dar um tempo um pouco maior hoje para você pensar. Como está a sua alma diante de Deus? Cheia de pecados, coberta com a hondez do pecado? Talvez você pense, mas quem pode cobrir o meu pecado? Só o Pai pode cobrir sua vida. Só o Pai pode te dar veste de salvação e um manto de justiça. Para isso, o inocente teve que morrer. O jardim do Éden, tão perfeito, recebeu sangue derramado de um animal que não tinha nada a ver com a história. Na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi derramado para que você tivesse tudo a ver com o Pai eterno. Tudo isso para que você pudesse orar nesse momento e Deus te responder. Tudo isso para que você pudesse se humilhar diante de Deus e Deus te exaltar, ouvindo a sua voz, respondendo a sua súplica. Meu querido irmão e irmã, não fique flertando com o pecado, não fique sujando suas roupas com as ideias erradas do mundo, nem do diabo e nem da sua própria carne. Receba pela graça manto de justiça, veste de salvação em Jesus Cristo. Faz essa obra, Pai, no coração de cada um de nós. Se há alguém aqui longe do Senhor, por causa do pecado, se há alguém aqui que ainda não nasceu de novo e não teve um encontro transformador com Jesus Cristo, mas se nessa noite está entendendo que é só Jesus para salvá-lo, que teu Espírito transforme definitivamente essa vida e a leve para a presença do Senhor. E que os próximos dias sejam de mente aberta para a ação do Espírito Santo do Senhor, para entender a palavra do Senhor. Se há irmãos aqui namorando perigosamente com o pecado, com uma vida cristã relaxada e sem valor, que mude de atitude a partir de hoje, entendendo o valor de Cristo, a preciosidade que Cristo tem, entendendo que definitivamente vale a pena continuar vestindo o manto de justiça que o Senhor tem para nós. Pai querido, que essa palavra penetre no nosso coração e que durante toda essa semana tenha efeito na nossa mente, na nossa alma e na nossa vida. Oramos a Ti, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, que Deus conceda para cada um dos irmãos uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de vitórias no trabalho, no lar, na escola, nos negócios, na saúde, mas principalmente uma semana de vitória em glorificar o Pai eterno por quem Ele é e por quem você é. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as divinas consolações do Espírito de Deus repouse sobre você, meu irmão, e sobre a igreja de Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém.
Amém. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: já vestiu essa roupa aí? Pergunta aí. A gente veste roupa tão bonita para vir para a igreja, escolhe a melhor que tem, ou a mais confortável, mas a melhor roupa para ir para o céu e a mais confortável é a justiça de Cristo. Eu quero rapidamente agradecer. Nós temos 3 visitantes pela primeira vez. Nós temos a Fernanda Oliveira Vieira, está aí? Fernanda, está por aí? Ok, que Deus te abençoe, viu, Fernanda? Rica e poderosamente, tá bom? E temos também a Suzana e o Mateus. Estão por aí ainda? A Suzana ali, né, e o Mateus são lá de Brasília. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Pastor Demar está com a palavra nesse momento. O pessoal da integração pode aproximar dos visitantes aí para recebê-los em nome da igreja. Irmãos, antes de sairmos aqui do nosso templo, do culto, nós estávamos lá na Igreja Nova Dourados, pregando lá no aniversário, 9 anos. A Igreja Nova Dourados é filha da igreja aqui. E trazemos também um abraço dos irmãos à nossa igreja. Eu preciso de dizer aqui aos membros da igreja 2 coisas. A primeira é que no próximo domingo, aliás, não é o próximo domingo, passando esse domingo, o outro, daqui a 15 dias, a nossa igreja estará reunida em assembleia para a eleição de oficiais. Então estejam atentos aí nos avisos que estão no boletim, na convocação da assembleia e nos nomes também dos candidatos que nós já vamos publicar no próximo boletim. Quarta-feira que vem, todos os presbíteros, todos os diáconos e todos os candidatos aí aos ofícios da igreja e os demais interessados, nós estamos convocando para uma palestra na quarta-feira, uma reunião com estes irmãos. Então, todos estão convocados na quarta-feira próxima, olhando aí no boletim que está orientado. E quero anunciar hoje que nós estamos aí há pouco mais de um mês do aniversário da igreja, nos dias 22, 23 e 24 de maio, nós vamos ter aqui na nossa igreja as comemorações do aniversário da igreja. São 64 anos que a nossa igreja estará fazendo no próximo mês. Estará conosco o reverendo Samuel Vieira e a sua esposa, dona Sara. Nós vamos fazer a título de um congresso da família. Está aí no seu boletim, mas eu quero reforçar porque muitos têm até deixado o boletim no banco e falam assim, não leu a nossa programação da semana. Então, no dia 22, é uma sexta-feira, nós vamos ter palestra com todos os casais da igreja. E convidados seus, você já vai orando, convidando algum casal para estar conosco na palestra que será dirigida pelo reverendo Samuel e a dona Sara. No sábado, vamos ter aqui o culto à noite na igreja e ele vai falar para pais e filhos. A grande importância desta palestra neste momento. E no domingo, às 9 da manhã, na escola dominical, o pastor Samuel vai falar para os homens e a dona Sara vai falar para as mulheres. E à noite, o culto solene pelos 64 anos da nossa igreja. Depois de amanhã, dia 14, é uma data muito importante para o presbiterianismo em Dourados. Dia 14 de abril de 1929, há 86 anos atrás, aconteceu aqui o primeiro culto protestante, o primeiro culto da igreja presbiteriana, dirigido pelos missionários, e tinha apenas 3 visitantes, o número que tem aqui na igreja hoje, né? Visitantes, no caso, pela primeira vez. Então, 86 anos do primeiro culto aqui na nossa cidade. Então, uma data importante para nós
depois de amanhã. Lembre de orar e agradecer a Deus por isto. E vamos já nos preparando para estas atividades de programação da igreja. Nós esperamos já poder fazer o almoço do aniversário da igreja aqui no salão. Claro que o salão ainda não vai estar pronto, mas pelo menos com telhado, contrapiso e aquela primeira demão de selador de tinta na parede, nós esperamos que já esteja, para podermos fazer o almoço do aniversário da igreja aqui do lado, no salão que está em obra. E não deixe de participar desta obra do salão da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, nós estaremos à porta para cumprimentá-los, enquanto o André vai tocar aqui o pós-lúdio para o seu momento de oração antes de sair do templo.